Olá, amados irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez eu chamo a sua atenção e peço encarecidamente por ela, a fim de transmitir a palavra do Senhor que veio ao meu coração por esses dias. Eu gostaria de fazer isso brevemente a partir do Evangelho de João, capítulo 6, os versos que vão de 66 a 69, que diz assim: Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus havia multiplicado pães e peixes para uma grande multidão e as pessoas estavam encantadas, admiradas, não apenas das palavras, mas dos feitos de Jesus. E ao partir do lugar que estava e cruzar o mar da Galileia, muitas pessoas vão atrás de Jesus. E ao chegar do outro lado do lago, Jesus traz palavras mais duras, mais exigentes a um compromisso, a uma seriedade. Na verdade, o que Jesus pede não tem a ver com questões morais ou coisa do tipo. O que Jesus, naquele momento, pede é fé. Até onde vai a fé de vocês? De fato, vocês creem? E Jesus chega a dizer: vocês não vieram a mim porque creram em quem eu sou. Vocês vieram até mim porque comeram pão e ficaram satisfeitos. É como se Jesus estivesse dizendo: eu me tornei um espetáculo aos olhos de vocês. Eu não sou um espetáculo. Eu sou o Senhor, o Criador. Ao exigir um compromisso e não compreendendo o que Jesus estava querendo dizer, ao dizer que quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não teria comunhão com ele, Jesus diz: a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E se vocês não se alimentarem, viverem dela, vocês não encontrarão vida. As pessoas dizem: duro esse discurso, quem pode suportar? É absurdo, não faz sentido, não é algo aprazível, é algo a se seguir. E aquela multidão que ora viu Jesus multiplicar pães e peixes o abandonam. Ficam apenas os seus seguidores mais íntimos, mais próximos, os 12. E Jesus diz: vocês também não querem ir com eles? Pedro, tomando a frente, como sempre o faz, diz: para quem? Como quem diz: seria absurdo seguir eles. Seria absurdo dar continuidade à vida sem seguir ao Senhor, porque Tu tens a palavra de vida eterna. E é isso que nós queremos. E só Tu tem elas. Então para quem nós iríamos? Eu olho para esse texto e sei que o conceito de vida é muito amplo e muito subjetivo para muita gente. Para algumas pessoas vida é isso, para outras pessoas vida é aquilo. E eu não quero necessariamente utilizar esse espaço para definir o que é vida, tendo em vista que é algo extremamente complexo. Mas uma coisa é fato entre nós seres humanos: as pessoas buscam qualidade de vida, buscam viver a melhor vida possível nesse mundo, nessa terra, e para tal se utilizam das mais variadas possibilidades ao seu alcance. Mas o julgamento alheio sobre o que é vida ou o que é perder a vida é o que mais me intriga. Imagine você que um pai ou uma mãe, ao ver o seu filho estudando, se comportando bem, buscando o que há de melhor ao seu prisma, né? Como eu falei, um julgamento alheio a tudo isso, pode dizer: meu filho está vivendo bem. Mas se a pessoa tem uma vida um pouco mais indisciplinada, despreocupada com o futuro, e aí eu estou citando apenas um pequeno exemplo das múltiplas possibilidades que nós poderíamos usar,
alguém começa a dizer: essa pessoa está jogando a vida dela fora, essa pessoa está destruindo a vida dela. E nós queremos, obviamente, para os nossos filhos a melhor vida possível, nós queremos para nós a melhor vida possível, afinal de contas, vida é a coisa mais preciosa que nós temos, não apenas a nossa, mas a dos nossos entes queridos. Então buscamos preservá-la e usufruir dela ao máximo possível, afinal de contas, ela é única. Mas essa perspectiva alheia das pessoas, do mundo, ela é interessante, porque não necessariamente o que as pessoas dizem que é viver bem, nem sempre é. E o que as pessoas dizem, às vezes, ser uma vida ruim, também nem sempre é. Obviamente existe para muita gente um consenso moral, ético, que ajuda a definir um pouco o que é vida e o que é desperdiçar ou destruir a vida. Mas até onde essas pessoas têm entendimento real do que é uma boa e do que é uma má vida? Tem pessoas que, aos olhos da sociedade, do mundo, vivem muito mal, mas são extremamente felizes. Será que vida e felicidade são as mesmas coisas? Ou vida é ser feliz? Tem muita gente que pensa assim. Então, existem muitas possibilidades, mas eu quero me ater a uma outra questão, que é bem paralela a essa. Para muita gente, viver bem tem a ver com gozar a vida, ter muitas alegrias, muito prazer, ter muito status. Na sociedade contemporânea tem a ver com ser conhecido, ser realizado naquilo que é de desejo mútuo das pessoas, é ter aquilo que todo mundo quer ter e ter em maior quantidade possível. Quem busca esses espaços ou esses status, esses poderes e os alcança, ou mesmo que apenas esteja buscando sem alcançar, no ápice do que se pode, geralmente é tido como alguém que está vivendo bem, está buscando o que é bom, querendo o que é bom, lutando pelo que é bom. Porém, quando foge-se a essa concepção comum do que é uma boa vida, geralmente se é estigmatizado como alguém que vive mal. Pensando e considerando essas questões e levando em conta que a grande maioria das pessoas são apegadas a essa perspectiva secular, bem comum no mundo, eu poderia dizer mundana, eu lembrei de uma experiência pessoal que eu vivi aos 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, quando eu tive a minha conversão. Passei pela minha experiência de conversão, de arrependimento pessoal, de consciência dos meus pecados, de rendição àquilo que é a palavra de Cristo Jesus. Eu lembro que na época eu estava tão tomado de vontade de conhecer a Cristo e de me desvincular daquilo que era destrutivo e contrário à sua vontade, que naturalmente eu me afastei de muitas coisas que eram comuns à minha vida e eram comuns ao meu meio, o meio social em que eu frequentava, que eram comuns justamente a essa perspectiva de vida boa. E eu lembro que eu comecei a me afastar um pouco dessas coisas e eu ouvi de alguém muito próximo a mim: você está jogando sua vida fora. Quando eu disse a ela que eu queria seguir a vida em Cristo Jesus, não necessariamente com essas palavras, eu ouvi de uma pessoa muito próxima e muito amada que eu estava jogando a minha vida fora. Por quê? Porque eu já não vivia como um jovem comum, eu já não vivia mais como eu vivia, eu já não gostava das coisas que antes eu gostava, eu nem sequer mais me vestia como eu me vestia, o que na época para mim era muito importante, hoje eu tenho como algo efêmero, mas
Eu mudei sobre muitos aspectos, sobre muitas perspectivas, não somente do ponto de vista pessoal, subjetivo, mas do ponto de vista moral, social. Eu me afastei de muitas amizades que na época licenciavam algumas crueldades, perversidades por mim antes praticadas. As minhas perspectivas a respeito do que era bom e mal, certo e errado, elas mudaram completamente. E esse primeiro momento é um momento de choque, porque você corre o risco de se tornar muito equivocado quanto ao que se é. Eu lembro que eu, muito menino na fé, eu cheguei a dizer em algum momento para alguém que eu não tinha pecado, até que eu li a primeira epístola de João e percebi que sim, eu tenho muitos pecados. Fruto de meninice, de infantilidade espiritual. Mas você corre o risco também de se tornar juiz daqueles a quem um dia você foi tão próximo. Porém, o fato é que eu nunca me senti tão vivo em toda a minha curta caminhada naquele momento do que eu estava me sentindo. E hoje, já depois de mais de 15 anos de caminhada em Cristo Jesus, de um amadurecimento, de um crescimento espiritual e no conhecimento da palavra, eu digo que eu nunca me senti tão vivo, eu nunca experimentei a vida e nunca tive tanta certeza do que é a vida boa. E eu cheguei à mesma conclusão de que Pedro chegou no texto em que nós lemos. Para quem? Onde eu iria? O que eu faria da minha vida, da minha existência sem Cristo Jesus? Eu não tenho resposta para isso. A vida sem Cristo para mim é absurda, por mais comum que seja às nossas vistas. Mas a vida sem Cristo para mim é absurda. Não viver com a esperança do retorno de Cristo e a consumação do reino. Não viver com a confiança no cuidado, no amor, na provisão divina é absurdo. Não viver lutando a cada dia para amar o meu próximo como uma expressão de temor e amor ao meu Deus é absurda. Não ter a consciência dos meus pecados me gerando angústia na medida certa para melhorar, para mudar, é absurdo. Não crer que na cruz do Calvário os meus pecados foram redimidos é absurdo para mim. Não crer que todas as coisas foram criadas por um ser todo-poderoso, conhecedor de tudo e que sustenta todas as coisas pelo seu poder é absurdo. Quando Pedro diz a Jesus, para quem iremos se só tu tem palavra de vida eterna, Pedro vai na contramão de tudo o que é comum no mundo. Diz que naquele momento existia uma média de 10 mil pessoas, ou seja, 9.988 pessoas, só estou chutando, decidiram que é muito duro caminhar com Jesus, que não vale a pena. 12 disseram, para quem iremos? É impressionante como a lógica se inverteu. Decidi não viver segundo o fluxo do mundo, do que é comum a todos, do que se julga hoje em dia certo, bom, e decidi viver segundo a perspectiva de Deus revelada em Cristo Jesus, é de fato absurdo. Mas creio piamente que nisso consiste a vida, em conhecer a Deus Todo-Poderoso e o seu único Filho que o revelou. Isso é a vida. Nele está a vida e a vida era a luz dos homens, ou seja, Cristo nos revela o que de fato é vida. Sem esperança, sem essa fé, sem o amor dele, nós não somos nada. Eu lembro também que quando eu ouvi daquela pessoa próxima, tu está desperdiçando a sua vida,
Algum tempo depois, lendo os evangelhos, eu me deparei com o texto de Lucas, no capítulo 9, verso 24, quando Jesus diz: "Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará." A perspectiva de Jesus é completamente diferente. Quem acredita que a vida consiste em alcançar e conquistar todas as coisas neste mundo, está jogando sua vida fora. Quem acredita que a vida consiste em ter tudo para si, viver uma vida egocêntrica, centrada em si mesmada, centrada apenas no seu ego, nas suas próprias vontades e prazeres, caprichos, poderes, satisfações, está completamente equivocado. Ele dá continuidade no verso 25 e diz: "Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Ou seja, existe um Criador de todas as coisas. E Ele criou todas as coisas para o seu próprio deleite, para a sua glória, para que se cumpra a sua vontade, para que seja segundo o que Ele quer. Ele é Senhor. Logo, se Ele existe e nos criou, tem um propósito para tal. E nós existimos para o cumprimento do propósito dEle. Então, do que me adiantaria ganhar todas as coisas neste mundo e perder aquilo que tem característica eterna? Porque dinheiro, casa e todas essas coisas, por melhor que possa ser, são passageiras. Podem ser arrancadas, roubadas, destruídas, se perder no tempo, sob essas nas mais diversas circunstâncias. Mas a alma é algo eterno. Quando se diz que se pode perder a alma, é porque, obviamente, há contas a prestar, há um juízo a ser feito. Então, o que adianta ganhar todas as coisas passageiras, triviais deste mundo e gozar dos bens e prazeres que ela pode dar e perder aquilo que existirá eternamente? Não faz o menor sentido. Cristo é a ponte que nos lança a eternidade, mas uma eternidade que é real, uma eternidade de paz, de gozo, de alegria, de contentamento, onde a única coisa que faz sentido, de fato, é a glória dele, é a glória de um Deus eterno, Criador, soberano e poderoso, de forma que desde o momento da conversão e cada dia mais, de forma mais madura, centrada, com sensatez, sobriedade, a gente passa a viver para glorificar o nome dele e tendo em vista que ele está em nós e nós nele, estamos ligados pelo Espírito do Senhor, a gente vai se alegrando e tendo gozo à medida que ele é glorificado. E nós não vemos nisso nenhuma forma de diminuição da vida. Viver para Ele não é ter a vida diminuída. Pelo contrário, é estar no lugar certo da nossa existência, para o qual nós fomos criados. Ele não é um Deus carrasco que se compraz em ver nossa tristeza, angústia, destruição, sofrimento. Não. Vivemos para a glória dEle, porque dia a dia vemos a glória dEle recair sobre nós, com amor, bondade e misericórdia. Então, o meu convite a você é viver esse absurdo que Pedro encontrou, que os discípulos de Jesus encontrou e decidiram viver. A inversão total da lógica do que é a vida. É perceber que a fonte da vida, o caminho da vida, a palavra da vida está em Cristo Jesus. E que em todas as outras coisas, por mais sensação de alegria, contentamento, prazer, poder e tudo mais que possam oferecer, no final das contas, não podem, não conseguem, não têm em si a capacidade de nos acrescentar vida eterna. Todas as coisas sucumbem ao tempo. Só tem vínculo com a eternidade Deus. Só resiste ao teste do tempo quem tem vínculo com a eternidade, ou seja, com Deus, que foi revelado em Cristo Jesus. Que você seja tocado pela mesma verdade que tocou o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, e que você, nessa caminhada com Cristo, não se perca, pois no verso de número
60 e 70, Jesus diz: não fui eu que escolhi vocês, porém um de vocês é o diabo. Então naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome isso, teu nome aquilo. Jesus, eu não vos conheço. Mas isso é uma possibilidade que é totalmente evitável se você buscar de todo o seu coração e com toda a verdade. É o que eu desejo, é meu convite a você. Que Deus o abençoe. Beijo grande. Fica com Deus.